E meus amigos, minhas amigas, chegamos à quarta parte da nossa conversa aqui na teoria do adimplemento, parte em que a gente aborda aspectos do lugar do pagamento, onde uma obrigação tem que ser cumprida e espera o Código Civil que as próprias partes façam essa definição em primeiro lugar. O serviço tem que ser cumprido? Vai ser cumprido onde? As partes devem definir. O credor comprou um bem do devedor. E agora esse bem tem que ser entregue. O devedor leva até o credor, o devedor leva para um lugar específico, ou o credor vai lá buscar. As próprias partes vão definir isso. Mas aí vem a dúvida com a qual a gente finalizou a parte anterior desse capítulo, né, desse tópico. Mas e se credor e devedor esquecerem de entrar nesse detalhe? O que é bastante comum. Eles definem obrigação, preço, modo de cumprimento, mas deixam de entrar no detalhe de onde a obrigação tem que ser cumprida. E, eventualmente, o credor tem uma expectativa, o devedor tem outra, eles não estão de acordo, é preciso que haja uma regra que defina, então, essa divergência. Se as próprias partes não definiram, o Código Civil vai entrar em questão e vai dizer, olha, já que as partes deixaram isso de lado, a regra do Código é que a obrigação tem que ser cumprida no domicílio do devedor. Então, se o credor comprou um bem, por exemplo, e esqueceu de combinar que esse bem tinha que ser entregue lá na casa dele, credor, né, deixando de estabelecer, né, de combinar como que isso aconteceria, vai ter que aplicar a regra do Código Civil. A obrigação é cumprida no domicílio do devedor, ou seja, o credor vai ter que ir lá buscar o bem. Um pagamento tem que ser feito. Esse pagamento é no banco, esse pagamento é no escritório do credor. As partes são livres para definir como elas desejarem. Mas se elas deixarem isso aberto, significa, pelo artigo 327, que então o credor tem que ir lá no domicílio do devedor, quer dizer, o credor tem que procurar o devedor para receber a obrigação. Para entrar em maiores detalhes sobre isso, até para que as próprias partes possam se comunicar de maneira mais efetiva sobre essa regra, se essa obrigação é desse jeito ou daquele, é cumprida aqui ou é cumprida ali, a doutrina classifica em dois grupos as obrigações com relação ao lugar do pagamento, e essa classificação, apesar de muito simples, ela é muito importante de ser conhecida, porque ela é muito usada na prática, mesmo na doutrina, na jurisprudência e mesmo em contratos. Para não ficar descrevendo, essa obrigação tem que ser cumprida aqui, de repente, se você tiver uma expressão que deixe claro a intenção que se quer naquele caso, facilita muito a comunicação, e foi pensando nisso que a doutrina, então, chama de quesível a obrigação que tem que ser executada no domicílio do devedor. Na doutrina lá do direito francês, que inspirou a regra no direito brasileiro, então, portanto, é um termo bastante usado aqui, a gente vai chamar essas obrigações de querrable, ou quesíveis. Por outro lado, se fica estipulado que a obrigação vai ser cumprida no domicílio do credor, ou mesmo de terceiro, né? Então, quer dizer, o devedor ele tem que se movimentar e procurar o credor ou um terceiro para cumprir a obrigação, aí ela vai ser chamada de portável ou portable. Então, bater o olho lá num contrato. A obrigação criada por esse contrato é de natureza portável. Você já sabe o que isso quer dizer. O devedor vai ter que se movimentar até o local do cumprimento da obrigação. Agora, e quando o contrato, ou a lei, eventualmente, estipular mais de um local de cumprimento da obrigação? Se tem mais de um local, vai escolher um deles, mas a quem cabe essa escolha? Também as próprias partes podem definir se vai ser o devedor que vai escolher, mas na ausência de uma combinação específica das partes, a escolha caberá ao credor. Claro que aí a gente começa a ver algumas ressalvas, né? O que a gente vinha falando até aqui são regras gerais de obrigações como um todo,
Mas aí o 328 do Código Civil vai chamar a atenção para a gente. Olha, peraí, tem um detalhe aqui específico. Se for uma obrigação de entrega de um imóvel, e entregar um imóvel é sempre uma entrega fictícia, né? Porque ninguém coloca o imóvel nas costas e vai entregar para uma pessoa. Ninguém coloca um imóvel na carroceria de um carro e vai entregar para uma pessoa, porque isso é fisicamente impossível. Então, a entrega de um imóvel é uma expressão que a gente usa para atos de permissão, atos que em conjunto vão permitir ao credor tomar posse do imóvel. Por exemplo, a entrega das chaves de um apartamento. E o artigo 329 do Código Civil vai dizer para a gente que, aliás, o artigo 328 vai dizer que se estamos diante de uma obrigação de entrega de um imóvel, ou obrigações relativas a um imóvel, essas obrigações têm que ser cumpridas no local onde se situa o bem. Claro, a menos que as próprias partes definam um outro lugar. Mas no silêncio da combinação delas, onde as chaves de um imóvel têm que ser entregues? No local onde se situa o bem. Aí alguém vai perguntar, tá, beleza, interessante, é bom que o código entre nessas regras para evitar polêmicas nos momentos, nas situações em que as partes deixaram de combinar o que era melhor para elas. Mas e se, a despeito do que o código disser, ou a despeito até do que as próprias partes disserem, ou haviam combinado, se houver um grande problema, um motivo grave que impeça a obrigação de ser cumprida onde foi previsto originalmente. Tem problema? Bom, vamos por partes. Vamos primeiro imaginar alguma dificuldade que o devedor tenha de cumprir a obrigação onde ele deveria cumprir. Uma dificuldade pequena, uma dificuldade pessoal do devedor. Ele pode cumprir em outro local? Não. A regra que a gente está analisando é exatamente para definir especificamente o lugar. Claro que se o devedor concordar em trocar o lugar do pagamento, isso não tem problema, né? Mas se o credor não concordar com isso e o motivo que impeça o devedor de cumprir com o local específico seja um motivo pequeno, superável ou unilateral, né, atribuível somente ao devedor, ou ele dá um jeito de cumprir no local estabelecido pela lei ou pelas próprias partes, ou o devedor vai ter que arcar com os encargos do inadimplemento, porque cumprir a obrigação fora do lugar previsto para ela equivale a não cumprir a obrigação, ainda que parcialmente. E aí os encargos do inadimplemento, juros, multa e demais aspectos que são estudados no tópico próprio da teoria do inadimplemento vão incidir sobre aquele caso. Então, é importantíssimo, é vital que o devedor atente e faça o possível e até o impossível para cumprir a obrigação no local onde a lei ou o contrato ou a combinação dele com o credor estipulou. E aí vem a segunda parte, aí, enfim, né, a dúvida que eu estava levantando. Mas e quando houver um motivo muito grave? Algo assim realmente fora do padrão? Realmente não vai ter jeito do devedor cumprir a obrigação naquele lugar. Aí ele pode cumprir em outro lugar? Bom, o artigo 329 vai dizer que sim, mas vejam, 329 ele usa essa expressão genérica que eu usei aqui agora, motivo grave. E talvez quando eu estava explicando aqui, você tenha me ouvido e pensado, tá bom, Ricardo, mas o que é motivo grave? Pois é, eu devolvo essa pergunta para o Código Civil. O Código Civil não nos disse, ele deixa isso em aberto para que, caso a caso, isso seja avaliado pelas próprias partes ou pelo judiciário. O devedor não cumpriu a obrigação onde ele deveria ter cumprido. Algum motivo grave o impediu de cumprir no lugar estabelecido? Aí o juiz vai examinar. Ah, qual que foi o motivo? Ah, ele tinha que entregar um bem num prédio que estava pegando fogo. O juiz, realmente, esse é um motivo grave. Então, vou aceitar aqui o cumprimento da obrigação em outro lugar. Ah, no outro caso aqui, o devedor não cumpriu no lugar. Qual foi o motivo? Ah, o devedor, o carro dele estragou. O juiz vai dizer, não, isso é
O motivo realmente complica a vida de qualquer devedor, mas é algo rotineiro. O devedor ele tem que ter meios de contornar esse tipo de problema. Então, segundo exemplo aqui, o juiz vai entender que o carro do devedor ter estragado não é um motivo grave, ele não poderia ter cumprido a obrigação fora do lugar. Então, a regra existe no Código Civil, mas colocada dessa forma bem abstrata. Se houver um motivo grave que impeça o devedor de cumprir a obrigação onde ele tem que cumprir, ele pode cumprir em outro local, desde que não haja prejuízo ao credor, e aí ele vai se liberar da obrigação. E aí cabe a cada devedor avaliar se ele está passando por um motivo grave ou não. Será que eu vou convencer o juiz de que isso que eu estou passando é grave o suficiente para eu cumprir a obrigação em outro lugar? Ou é melhor eu dar um jeito, cumprir onde eu tinha de cumprir, para não ter problema? Se for possível cumprir onde foi estabelecido, é sempre melhor. E aí vemos o artigo 330, que vai estabelecer uma regra a ser aplicada quando é o próprio credor que demonstra um desinteresse longo e reiterado de exigir o pagamento no lugar correto. Está lá estabelecido, por exemplo, uma obrigação pecuniária, o devedor tem que cumprir a obrigação no escritório do credor, mas o devedor vem cumprindo, vem pagando a obrigação em outro lugar. Ele é vizinho do credor e fala, aqui, a gente mora no mesmo prédio, eu vou lá na sua casa, pago, vendeu, e lá no seu escritório, que é lá longe, eu vou aqui na sua casa, no seu apartamento e cumpro a obrigação. O contrato está dizendo que a obrigação tem que ser paga no escritório do credor, mas o devedor vem pagando na casa do credor. O credor ele pode exigir que seja aplicada a regra ali do contrato? Sim, é exatamente disso que a gente está tratando. Aí chegou num determinado mês, o credor não quis exigir. Então, tudo bem, eu vou aceitar o pagamento fora do lugar. O credor pode fazer essa escolha? Também pode. Fez isso uma vez, fez isso duas vezes. Na terceira vez, o credor falar, não, devedor, aí você já está folgado demais. Eu aceitei 2 meses, agora, a partir de agora, eu vou exigir que seja igual no contrato. Tranquilo? O credor ter aberto exceção por 2 meses o impede de exigir a partir de então que estava no contrato? Não. Pequenas exceções são entendidas como mera tolerância. Mas se em vez de 2 meses, a gente vai falando de um credor que há 2 anos está aceitando o pagamento fora do lugar. Nesse caso, aí aplica o artigo 330, que vai dizer que o lugar onde o devedor vem cumprindo a obrigação há muito tempo, sem nenhuma reclamação do credor, passa a ser considerado o local correto também. Então, no meu exemplo, o devedor tem que pagar uma obrigação todo mês no escritório do credor, mas há 2 anos ele vem pagando na casa do credor. 2 anos depois, o credor agora resolve que ele não vai mais aceitar o pagamento em casa. Agora, a diferença do primeiro exemplo que eu dei, depois de 2 anos, depois de estar tanto tempo aceitando o pagamento fora do lugar previsto no contrato, o credor deixa de poder exigir agora o pagamento só como ele havia combinado antes, e ele passa a ter que aceitar o pagamento da forma como por um longo tempo o devedor vinha fazendo. Então, essa tolerância longa e reiterada por parte do credor faz nascer para o devedor a possibilidade de um novo local de pagamento. E aí, imagina que você está pensando, ok, 2 vezes, abrir exceção 2 vezes é pouco, abrir exceção por 2 anos é muito. Tá bom, mas qual que é o limite? A partir de quando a gente sai do pouco e entra no muito? O Código Civil também não nos diz. O que o Código Civil fala, lá no artigo 330, é que o pagamento reiteradamente feito em outro local faz presumir que o credor renunciou ao direito de só receber onde o contrato estipula. O que é algo reiterado? Vai depender muito de cada caso, vai depender muito do tipo de obrigação, se é uma obrigação de cumprimento diário, se é uma obrigação de cumprimento mensal.
Então, vários fatores vão entrar em questão para que as próprias partes possam entender se houve ali uma tolerância reiterada ou uma tolerância muito excepcional. E se as próprias partes não chegarem a um acordo com relação a isso, o caso vai ao judiciário e o juiz vai examinar. O judiciário vai examinar. Essa tolerância foi excepcional, então o devedor continua pagando onde o contrato estipula. Agora, se a tolerância foi reiterada, agora o lugar onde se vinha cumprindo a obrigação passa a ser considerado também o lugar correto. E para fechar esses aspectos do adimplemento, do cumprimento direto da obrigação, a gente entra na análise do tempo do pagamento. Quando que uma obrigação tem que ser cumprida? Aqui a regra central é muito fácil de ser deduzida. O simples fato de eu ter levantado esse tópico já deve ter feito com que você pensasse aí, enquanto me ouve, a obrigação tem que ser cumprida no vencimento, e a regra inicial é exatamente essa. Quando o credor e devedor estabelecem uma obrigação, ou quando a lei cria uma obrigação, deve ser estipulado também o momento em que essa obrigação tem que ser cumprida. E o devedor tem até o vencimento, então até esse momento estipulado para cumprir. Antes do vencimento, o credor não pode exigir o cumprimento forçado por meio do judiciário, mas a partir do momento que passa o dia do vencimento e a obrigação não foi cumprida, aí o credor pode ir ao judiciário e exigir o cumprimento forçado. O devedor pode cumprir a obrigação antes do vencimento? Sem problema. Ele tem até o vencimento para cumprir a obrigação, e aí o credor tem que estar pronto para receber o cumprimento da obrigação. Agora, depois do vencimento, aí o credor passa a poder exigir obrigação com os encargos do inadimplemento, o credor passa a poder exigir em juízo o cumprimento forçado da obrigação e demais aspectos que vão ser estudados ao longo do tempo aí por todos nós. Mas o que às vezes muita gente esquece de pensar nesse ponto é, e quando a obrigação não tem vencimento? Você vai me dizer, Ricardo, que isso? Toda obrigação tem. Aí é que você se engana. Há muitos casos, claro que não é todo dia, não é com todo mundo, mas há muitos casos que as partes estipulam obrigações e esquecem de estipular o vencimento. Nesse caso, o credor pode exigir a obrigação imediatamente. Ah, mas como é que nós vamos saber se o devedor está em dívida ou se não está, se pode ir ao judiciário ou não, já que não tem uma data prevista para o cumprimento da obrigação? Bom, vamos lá. Quando o Código Civil diz que o credor pode exigir a obrigação imediatamente, já que nenhuma data de vencimento foi estipulada, significa, em termos práticos, que o credor, então, quando a obrigação não tem vencimento, ele vai cutucar o devedor e dizer, olha, devedor, você não cumpriu até agora. Eu quero que você cumpra até tal dia. Esse aspecto, chamado a constituição in mora, esse aspecto prático, ele é imprescindível. Ah, mas o Código Civil diz que se não tem vencimento, pode exigir imediatamente. É exatamente disso que se trata. Vai exigir como? O credor vai lá e notifica, avisa, manda uma intimação, o que quer que seja. Ele se comunica com o devedor de alguma maneira, dizendo, olha, devedor, nossa obrigação não tem vencimento definido, você não cumpriu até agora, mas eu quero que cumpra. Então você tem até tal dia, até amanhã, até final da semana, enfim, você tem até tal dia para cumprir. Então, exigir imediatamente significa, na prática, procurar o devedor e dizer até que momento, então, credor, vai esperar. A partir do momento definido pelo credor, aí o devedor está em mora, pode ser cobrado em juízo, enfim, e aí entra as questões do inadimplemento. Tranquilo. O devedor tem até o vencimento para pagar, mas o credor só pode cobrar em juízo depois do vencimento. Existem situações, porém, que o credor pode passar a cobrar antes da data prevista no vencimento. Ou melhor dizendo, né?
Existem situações que antecipam o vencimento de uma obrigação. Obrigação que é vencer para daqui a um ano, acontece algo que faz com que o vencimento seja antecipado para hoje. Várias normas estabelecem casos aqui e ali de vencimento antecipado, mas o Código Civil genericamente estabelece em 3 incisos do artigo 333 boa parte dessas situações. Por exemplo, falência do devedor ou abertura de concurso de credores, um processo de insolvência civil, liquidação extrajudicial, que são processos análogos à falência. Se eles são iniciados, ou melhor, se a falência é decretada ou a insolvência ou a liquidação extrajudicial é decretada, há o vencimento antecipado das obrigações daquele devedor, falido ou insolvente ou em liquidação. O vencimento passa a ser a data da decretação desses estados. Outro aspecto, outra hipótese, né? Se algum bem foi dado em hipoteca ou em penhor para garantir aquela obrigação específica, e num outro processo, por conta de uma outra dívida, aquele bem é penhorado por um outro credor. O bem que você me deu em garantia foi penhorado por um outro credor, no dia que essa penhora aconteceu, a sua dívida comigo foi antecipadamente vencida. O Código Civil faz isso para que eu possa cobrar de você e também penhorar o bem antes que ele acabe sendo liquidado lá na cobrança de um outro credor e eu fique sem nenhuma efetividade na minha garantia. O bem que você me deu em garantia foi penhorado por outro credor, então agora o meu crédito vai ser vencido também, vai ser considerado vencido, para eu poder ir a juízo e cobrar e penhorar o bem também. Terceira hipótese é: um devedor deu garantias de cumprimento de uma obrigação ao credor, mas essas garantias se perderam. Por exemplo, um bem foi dado em garantia e esse bem pegou fogo. Ou ainda que essa garantia não tenha se perdido, ela se tornou insuficiente. Por exemplo, um imóvel foi dado em garantia e ele se desvalorizou muito por algum evento que ocorreu na região onde o imóvel está. Então, garantia se perdeu ou se tornou insuficiente, primeiro, o credor vai procurar o devedor e vai pedir a substituição da garantia ou o reforço da garantia. Se o devedor não fizer isso, né, substituição ou reforço, aí a obrigação é declarada vencida antecipadamente, já pode ser cobrada pelo credor imediatamente. E é isso. Enfim, chegamos ao final dessa análise da teoria do adimplemento. Ainda temos questões a falar sobre o cumprimento da obrigação, mas agora são as formas especiais de cumprimento, como que uma obrigação pode ser extinta, sendo considerada cumprida, mas não por meio de um pagamento, de um cumprimento como ela havia sido imaginado originalmente. É isso que nós vamos chamar de formas especiais do pagamento. Mas esse chamado pagamento direto, né? Circunstâncias que são exigidas na hora que o devedor vai cumprir a obrigação tal qual ela foi pensada, é uma conversa que a gente encerra nessa quarta parte. Agradeço a atenção de todo mundo, mas retornem aqui depois para ver os outros vídeos sobre os outros assuntos da matéria. Tá bom, pessoal? Obrigado, valeu. Tchau, tchau.